E o que um astrólogo vai olhar, por exemplo, num trabalho de astrologia vocacional, né? Se a pessoa pergunta, quais são as melhores profissões para mim? O que seria indicado para mim? Vejam, para vocês verem como que é a complexidade do assunto, tá? Tem que saber trabalhar também com esse tipo de assunto. Se um cliente chega para mim e fala, eu tô perdido, não sei qual é a melhor profissão para mim, eu queria ver isso no mapa astral. Vai ter astrólogo que ele já vai calcular direto o mapa astral e vai tentar ali na interpretação do mapa astral, de maneira diretiva, indicar as profissões para o seu cliente. Isso é um método de trabalho, tá? Não é um método de trabalho que eu acho mais interessante. Eu não trabalho dessa maneira. Eu vou passar para vocês qual é o método que eu trabalho, para vocês entenderem, até para vocês terem uma noção do que eu acho que é um trabalho bem feito de orientação profissional. Lembrando que na formação do astrólogo, o astrólogo também tem contato com teorias de aconselhamento. Gente, tá muito calor, tá? Vocês sabem que é por isso que eu tô fazendo vídeo de camiseta regata, porque tá muito calor, eu não tô aguentando o calor. Eu vou ter que ligar o ventilador, mesmo no barulhinho mínimo, vai fazer um barulhinho de fundo. Eu acho que vai fazer um barulhinho de fundo, eu vou perceber isso na edição. Mas eu vou deixar, tá? E vou continuar a explicação aqui, ok? Eu desliguei o ventilador para não fazer esse barulhinho de fundo, eu não sei se tá aparecendo, mas não tem jeito, tá muito calor, tá? Então eu vou continuar a minha explicação. Então, o que eu vou falar agora nesse vídeo aqui é como eu faria um trabalho de orientação vocacional. Se um cliente chega para mim e ele quer saber qual a melhor profissão para ele, tá? O que eu vou fazer é, primeiro, uma conversa, tá? O trabalho do astrólogo não se reduz a apenas usar o mapa astral. Eu vou conversar com o cliente, eu vou pegar alguns dados da história de vida do cliente. Eu vou querer saber, por exemplo, o histórico escolar do cliente, vou querer saber onde que ele se dava bem, se ele se dava bem em matérias de ciências exatas, matérias de ciências humanas ou biológicas. Eu vou querer saber do que essa pessoa gosta, quais são os gostos dessa pessoa, né? Como que ela gosta de gastar o tempo dela. Então eu vou fazer uma conversa. Vou ver quais são as tentativas que essa pessoa já fez, ou se ela não fez tentativa nenhuma ainda. Se ela está absolutamente perdida, ela pode estar absolutamente perdida. Ela não sabe se ela gosta de matérias de exatas, de humanas, de biológicas, não sabe do que gosta. Mas assim, eu vou colher primeiro todo esse histórico. Aí vocês vão falar para mim, Adalberto, mas isso o psicólogo de orientação vocacional faz. Sim. E qual é o problema disso? As profissões, elas são diferentes, mas elas têm aspectos semelhantes. Como eu falei para vocês, no trabalho e na formação do astrólogo, inclusive, tem módulos de estudos de aconselhamento. Existe livro de aconselhamento em astrologia, tá, gente? Tem bibliografia, tem livro que explica como fazer o aconselhamento. E quer queira, quer não, as teorias de aconselhamento, elas vêm da psicologia, tá? Só que aqui você tem uma aplicação interdisciplinar, que é o uso das teorias de aconselhamento psicológico dentro da astrologia. Essa dimensão vai acontecer. Agora, o psicólogo, tá? O psicólogo que faz orientação vocacional, ele vai ter os testes psicológicos de orientação vocacional. E o astrólogo vai ter o mapa astral, tá? E como eu sou astrólogo e psicólogo, eu tenho as duas experiências, tá? Sem misturar. Eu não posso, com o mesmo cliente, fazer orientação vocacional astrológica e orientação vocacional psicológica. Eu não posso. Eu não posso, com o mesmo cliente, por exemplo, usar mapa astral e também usar testes psicológicos vocacionais, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Mas, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação de psicologia, eu fiz o estágio em orientação profissional de psicologia, com testes psicológicos. E na astrologia, é claro, eu uso as teorias de aconselhamento da psicologia, que dentro da astrologia isso é permitido, isso pode, tá? E também uso o mapa astral. E aí o que acontece? Eu conseguiria falar para vocês como que é a experiência tanto com testes psicológicos quanto com mapa astral, tá? Mas o foco desse vídeo não é fazer essa comparação. É falar do trabalho de orientação vocacional dentro da astrologia.
E aí o que eu estou passando para vocês? Um astrólogo vocacional, ele vai conversar com o cliente, ele vai pegar o histórico. E aí, só depois disso, depois de colher qual que é a real demanda do cliente, vamos supor que eu, sei lá, conversando com o cliente, ficou muito claro, por exemplo, que ele gosta de ciências exatas. E ficou muito claro que esse cliente, nos tempos livres dele, ele gosta, por exemplo, de jogar xadrez. Só por aí você já vai tendo alguma noção de qual seria o perfil de profissão indicada para esse tipo de pessoa. Eu começaria a pensar em engenharia, eu começaria a pensar talvez numa faculdade de matemática mesmo, né? Algum curso de exatas. Se essa pessoa gostar de cargos de liderança, de comando, talvez assim, ciências exatas, cargos de comando, talvez contabilidade, tá? Porque a contabilidade é uma profissão que envolve muita matemática, mas também tem uma dimensão de administração de empresas. Ou até a própria profissão de administração de empresas, economia, tá? Mas o que eu faria? Eu já teria essas hipóteses na minha cabeça a partir da conversa. Aí eu abriria o mapa astral. Eu tentaria abrir o mapa astral. E aí, nessa leitura do mapa astral, existem várias técnicas de interpretação, mas eu poderia ver, por exemplo, se o mapa astral me indica alguma coisa no campo, por exemplo, da economia, da contabilidade ou de alguma ciência exata, tá? Eu tentaria buscar isso ali no mapa astral. O mapa astral, ele pode indicar claramente que a pessoa tem talento para essas áreas, ou o mapa astral pode colidir com isso, pode acontecer. A pessoa me falou que gosta de matemática, tira boas notas, é essa linha que ela quer seguir profissionalmente, mas o mapa astral está negando isso. O que será que está acontecendo? Agora vem a regra de ouro que eu quero passar para vocês. Eu entendo que o mapa astral, ele serve como um contraponto. Tá? A astrologia, na verdade, quando eu penso em astrologia política, em astrologia vocacional, em astrologia para relacionamentos amorosos, sinastria, tá? As várias aplicações da astrologia, no fundo, eu entendo que a astrologia, ela me fornece um contraponto, tá? Dependendo de como eu uso, dependendo da técnica que eu uso. Então, por exemplo, se o cliente está me falando uma coisa no campo profissional, e o mapa astral está me indicando alguma coisa diferente, esse contraponto que a astrologia me mostra, eu vou usar, por exemplo, para tentar investigar outras alternativas com o cliente. Se tem alguma coisa, por exemplo, que ele não me disse, né? E aí eu vou começar a fazer investigações disso. Dessa investigação, pode ser que surja alguma coisa que o cliente não me disse, ou alguma coisa diferente, tá? Que de repente não ficou claro, que eu não tinha pensado, alguma hipótese diferente vai surgir dessa conversa. Ou então, vamos supor que o cliente mantenha a mesma posição. Vou voltar no mapa astral, vou verificar se, através de outras técnicas, eu vou tentar verificar se tem alguma coisa que eu não percebi, tá? Então, é um trabalho dialético, tá, gente? Que aí eu vou construindo um raciocínio. Tem um trabalho de consistência que eu tenho que ver entre aquilo que o cliente me fala e aquilo que o mapa astral está me trazendo. Tenho que dizer para vocês que é muito raro o cliente me trazer uma história e o mapa astral me indicar outra totalmente diferente que não tem nada a ver com o cliente, tá? A tendência é o mapa astral, tá? A tendência na maioria dos casos é o mapa astral refletir aquilo que o cliente está me trazendo, mas também trazer alguns contrapontos, algum detalhe adicional que escapou na conversa espontânea que eu tive com o cliente. Espero que vocês estejam percebendo a complexidade do trabalho. Esse trabalho é dialético o tempo inteiro com o cliente. Então, o que acontece? Na verdade, eu vou interpretando o mapa astral, devolvendo para o cliente o que eu percebo de tendências vocacionais no mapa astral, e o cliente vai falar se ele concorda, se ele não discorda. O cliente, ele é um sujeito ativo, é um sujeito dialético, ele não vai receber passivamente aquilo que o astrólogo vai falar. E o astrólogo também não tem que ser muito diretivo mesmo. O astrólogo tem que levantar hipóteses junto com o cliente e a construção da resposta é uma construção
conjunta das duas pessoas, do astrólogo e do cliente. Mas às vezes o cliente ele fala, olha, não, pelo que eu estou conversando eu sei que eu quero ser economista, por exemplo. E o mapa astral nem está indicando, de repente o mapa astral está indicando ali muito mais uma tendência vocacional para arte, para música, alguma coisa assim, mas o cliente está falando que ele quer ser economista. Perfeito, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mapa e vou ver que tipo de economista ele vai ser então. Tá? De repente é um mapa astral sensível que indicaria um talento artístico. Muitas vezes pode acontecer do cliente pegar e falar, eu até gosto de tocar música, eu percebo que eu ia bem, sei lá, na matéria de educação artística da escola, mas eu quero ser economista. Tá bom, perfeito. Vamos ver então no seu mapa que tipo de economista você vai ser. Né? Se vai ser um economista mais objetivista, de cálculo, que ele gosta da parte de cálculo da economia, ou se ele é um economista mais voltado para questões sociais, se ele vai preferir uma teoria liberal, ou se ele vai preferir uma teoria, por exemplo, mais voltada para uma direção progressista ou para uma direção voltada para a economia solidária, por exemplo. Tá? O perfil de um economista que gosta de economia solidária é diferente do perfil de um economista liberal, por exemplo. São dois perfis diferentes. O que mostra também, vejam que interessante, tá? Aí a gente entra numa outra coisa. O astrólogo que ele é vocacional, ele tem que conhecer de profissões. Tá? Então vejam, a astrologia não é um saber fechado dentro de uma bolha. Tá? É muito mais complexo do que isso. Se eu sou um astrólogo de orientação vocacional, eu tenho que conhecer as profissões. Então, menos importante do que falar tal profissão é importante para peixes, tal profissão é importante para touro ou para Áries, né? É mais interessante perceber, por exemplo, qual é o perfil astrológico de personalidade, qual é o perfil de temperamento do cliente e de repente pensar profissões que são válidas para aquela pessoa, que podem ter sintonia com aquele perfil. As profissões elas se atualizam, né? As profissões elas se atualizam, né? Algumas profissões da década de 80 são totalmente diferentes das profissões agora da nossa década de 2010 a 2020, por exemplo. Né? Ainda mais com a internet, com a evolução da informação, das tecnologias, da robótica. Então, né, os perfis profissionais mudam e o astrólogo que é vocacional tem que estar atualizado com isso. Vejam que isso que eu estou falando não é muito diferente do que acontece com o psicólogo vocacional, tá? Porque as profissões têm inter-relações. Embora, enfatizando de novo, o trabalho do psicólogo profissional é diferente do astrólogo profissional ou vocacional. É diferente, tá? São trabalhos que têm também diferenças, né? E isso tem que ser respeitado e considerado. Para terminar esse vídeo, agora eu quero falar especificamente das partes técnicas que um astrólogo vocacional ou profissional olha no mapa astral.